Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje de volta aqui com o nosso podcast De Dentro para Fora. E hoje nós vamos falar sobre a igreja e o social. E nós estamos aqui com algumas presenças ilustríssimas, né? A presença aqui do seu José da Água. Olá, olá. José Carlos, na verdade, vulgo José da Água. E daqui a pouco ele vai dizer a gente por que José da Água. E estamos também com a nossa querida Alba Simões. Boa Como noite, vai, Alba? Tudo bem? Alva é a vice-presidente da ONG Movimento e com o nosso ilustríssimo pastor Edilson de Lira. Maravilha estar com vocês de novo aqui. Vai ser poderoso e muito edificante esse bate-papo. Muito bom. Já falei para vocês várias vezes, né, que o pastor Edilson é o presidente da ONG Movimento e vamos falar de ONG Movimento e vamos falar do social na igreja, ou a igreja e o social. E para iniciar esse bate-papo, porque eu começo, eu queria começar logo aqui com o pastor, o missionário. Ele é missionário no sertão, aqui no sertão nordestino, há 14 anos, é isso? Isso, eu sou natural de São Paulo, mas há 14 anos eu moro no Nordeste. Meu Deus do céu. Então, antes da gente começar, a gente já queria ouvir um pouco dessa história. Eu acho que é importante, relevante. Fala pra gente um pouco da sua trajetória de vida como missionário aqui no sertão nordestino. O que te trouxe para esse sertão? Como foi que Deus disse assim a José, vem que tem uma coisa especial, há uma obra especial para você realizar no sertão nordestino. Bacana, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer, muito bom estar com vocês aqui, muito edificante. Eu sou natural de São Paulo, né? Nasci, me criei lá, capital, aquela selva de pedra, super urbano. E com 21 anos, um dia eu, já cristão, há uns 4 anos tinha me convertido, e eu entendi que Deus queria algo mais de mim, assim, né? Que era para eu tentar desenvolver mais meus dons, meus talentos. E eu queria ir para um lugar longe de São Paulo, estava meio cansado daquela maluquice, quem já foi em São Paulo sabe, trânsito, aquela coisa toda. E aí eu olhei no mapa, assim, tinha um mapinha onde eu trabalhava, eu tinha os estados do Brasil. E eu pensei, eu quero ir para um lugar que eu não conheço nada, que eu nunca ouvi falar. Olhando para o mapa, assim, eu vi o estado do Piauí, que é onde eu moro hoje. Eu falei, eu quero ir para o Piauí, né? E aí Deus moveu e eu cheguei no Piauí para fazer uma escola de missões, primeiro, pela Jocum, acho que o pessoal deve conhecer a Jocum, né? Uma missão muito conhecida no mundo. E em 2012 eu conheci o sertão. Vim fazer uma viagem missionária para uma cidade chamada Betânia do Piauí, né? Foram 500 quilômetros de viagem e eu cheguei no sertão pela primeira vez, eu já devia ter uns 24 anos, e pastor disse para todo mundo que está ouvindo, eu fiquei abismado assim, com o que eu vi, né? Porque naquela época, né, se fala muito missão na África, não quer dizer que não precisa fazer missão na África, mas quando eu conheci o sertão, eu fui numa comunidade quilombola chamada Baixão. Eu tive com a Alba esses dias na Bolívia, a gente vai falar mais, né? A gente foi entrar numa casa, né, Alba? E a gente começou a chorar, não foi? Exatamente. Eu chorei 2 vezes no campo missionário, no sertão aquela vez e na Bolívia, quando a gente foi agora. A realidade que eu vi no sertão, isso há 12 anos atrás, né? E eu fiquei com vergonha de mim mesmo, assim, de ser brasileiro, cristão, já estar em missões há alguns anos e não conhecer o sertão ainda. Então a gente eu morava em Teresina na época e comecei a ir pro sertão de 15 dias. Na época a gente era muito novo, não tinha recurso, então eu enchia o carro de água, galão de água e ia entregar no sertão. Era uma coisa muito sem lógica, né? Você pegar água em Teresina e levar 500 quilômetros. Mas era o que a gente conseguia fazer. E aí começou a nossa trajetória e aí no sertão foi que a gente realmente começou a desenvolver um ministério junto com a igreja e também com a ONG que hoje a gente tem, que é o Novo Sertão. E a gente conseguiu ver como que Deus tinha um chamado pra gente no sertão específico. Bom demais. E aí, falando da ONG Novo Sertão, e aí você tem alguns números bem expressivos sobre a ONG, né, Novo Sertão. E aí, queria só que você colocasse. Claro. Eu não sei se você quer que eu fale do Zé da Água agora ou deixa pra depois. Daqui a pouco você fala do Zé da Água. Fala da ONG. Na verdade, o nome dele é José Carlos, mas ele é conhecido como Zé da Água. E ele vai dizer pra gente, eu disse pra ele, antes da gente vir pra cá, eu falei, José, tu tem que dizer por que tu é Zé da Água, né? Eu Zé da Água, isso, eu vou explicar esse mistério aí. Então, o Novo Sertão, a gente começou... O Novo Sertão faz 8 anos agora em junho. Faz 8 anos... Não pode bater, agora bati aqui. Faz 8 anos. Faz 8 anos que a gente abriu o Novo Sertão e nasceu assim, basicamente, né? A gente começou lá em Betânia. Eu fui morar em Betânia depois. E a Betânia, na época, há 10 anos atrás, era uma das 30 cidades menos evangelizadas do Brasil, né? A cidade inteira não tinha nem 100 crentes. E o terceiro menor IDH do Piauí e o 5º menor IDH do semiárido nordestino. Então, além de ser pouco evangelizada,
vulnerabilidade social muito alta. A gente começou a implantar igrejas no interior da cidade e eu me deparei com essa questão social, né? E me veio uma dúvida, pastor. Eu pensei, cara, como que a gente vai falar que Jesus transforma, que quando Jesus entra na vida de alguém tudo muda, se eu sei que o pessoal aqui está comendo arroz a semana inteira, se eu sei que de 30 adultos da igreja que a gente tinha, somente 2 sabem ler, né? E me veio uma pergunta muito disso, porque eu saía do culto, lá dos cultos que a gente fazia, e eu tinha o que comer, né? Eu conseguia abrir a Bíblia e ler, mas eu sabia que ninguém daquela comunidade tinha condição. Então a gente pensou em fazer esse trabalho de impacto social para ser uma ação visível daquela pregação que a gente levava para as comunidades. Isso você já morando lá? Já morando lá. Depois de um ano que a gente fez algo muito assim, superficial no começo, a gente entendeu que para ter algo de relevância e excelência, precisava ter organização, né? E aí foi que a gente pensou em abrir uma ONG. E o Novo Sertão foi porque a gente entendeu que a gente tinha que trazer algo novo para aquela região. Parar de trabalhar com assistencialismo e trabalhar com coisas que gerassem transformação e que uma metodologia nova. Então a gente pensou um Novo Sertão. Aí começou em 2015 a ONG, né? E começou com reforço escolar, com algumas coisas básicas. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha com 500 crianças e jovens semanalmente, continuamente, né? Tem um trabalho muito grande de geração de renda, apoiando comunidades e famílias a plantar alimentos. Então, uma coisa que eu acho maravilhosa é que famílias que pediam comida para a gente, hoje plantam a sua comida e vendem e geram renda, né? Ano passado a gente gerou mais de R$60 mil em renda com essas famílias, né? E tem um trabalho forte com água também, de perfuração de poços. Ano passado foi mais de 100 poços furados. Isso foi essa semana, Alba? Semana passada que a gente furou um poço em Sobradinho? Domingo, acabamos de furar um poço em Sobradinho com a Igreja Verbo da Vida. Então a gente tem alguns trabalhos aí que trabalham essa questão de transformação. Acho que o foco do Novo Sertão é trabalhar com transformação, com aquilo que a comunidade tem de bom. E a gente tenta exponenciar isso para virar melhor ainda, né? E há 8 anos está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Isso, uma coisa que a gente percebeu é que para a gente ter destaque, assim, né, tá numa cidade pequena, para a capital Teresina são 500 quilômetros, né? A cidade maior que a gente tem é Petrolina, mas é 220 quilômetros, tudo é longe para a gente. Então, para a gente poder as pessoas saberem que a gente existe, a gente tinha que ser excelente em tudo. Então, a gente procurou e tem procurado mostrar que não quer dizer porque a gente está no sertão que a gente não pode ser excelente e fazer tudo de uma maneira muito bem feita. E já há 2 anos a gente é eleito uma das 100 melhores ONGs do Brasil e esse ano, 2023, a gente é finalista novamente, né? 2021, 22? Foi 21, 22, 23, agora a gente é finalista, vai sair o resultado agora em outubro, a gente crê em nome de Jesus que a gente vai estar entre as 100 de novo. Muito bom. Falando em excelência, em fazer o que é excelente no sertão, né? Que aí vai aquela velha história que as pessoas não têm ideia do que sai daqui do sertão. E aí a gente entra num bate-papo aqui também, já pegando esse gancho, né? E trazendo o pastor Edilson para a nossa conversa sobre esse trabalho também expressivo, relevante, que a ONG Movimento tem feito. Né? E a gente fala a social, e quando a gente fala da igreja o social, né? E uma das características essenciais mesmo da igreja para ser resposta é fazer um trabalho social. E aí conversa um pouquinho com a gente aí, pastor, sobre esse trabalho de relevância que o movimento tem feito, né, atualmente. Estamos também com a Alba, e assim que o senhor fizer as suas considerações sobre o assunto, né, a Alba também vai falar para a gente sobre a ONG Movimento. Ele vai falar com orgulho, né? Quando ela vai falar, ela enche o peito. Maravilha. Eu vou deixar a Alba falar mais objetivamente dos projetos em si, talvez dos números, né, dos resultados. Mas eu queria dizer que é uma alegria estar nesse podcast, você sempre apresentando o currículo de cada pessoa. Não é? E hoje, oficialmente, a gente tem você com o seu mestrado concluído, né? Olha só, rapaz, parabéns. Em dinâmica do desenvolvimento do semiárido aí. Olha aí, incrível, alguém que está ajudando no desenvolvimento do semiárido, então tem tudo a ver com o tema também, né? Parabéns pelo mestrado. Quando a gente fala de ação social na igreja, né, ou a igreja e o social, eu sempre gosto de dizer que ação social, assim como missões, são aquelas expressões que você não encontra a palavra literalmente na Bíblia, mas o conceito está espalhado por todo o Antigo e Novo Testamento, né? Então, a gente não tem também como separar esses dois, né? Entender missões como somente, por exemplo,
cruzar fronteiras geográficas para levar o evangelho, eu acredito que é muito reducionista, é muito limitado, é muito deficiente, né? Porque, primeiro, reduz missões apenas ao transcultural, né? E, segundo, reduz missões apenas aos missionários. Eu acredito que a ação social também na igreja, quando a gente reduz a ONG, a um instituto, acaba meio que terceirizando a responsabilidade social da igreja, principalmente quando a igreja começa a crescer e a gente tem aquela tendência, eu não preciso evangelizar porque tem um departamento de evangelismo da igreja, né? Eu não preciso fazer uma ação social porque já tem a ONG da igreja, né? Então eu contribuo ali mensalmente com um valor, eles fazem o trabalho, mas a gente entende que o evangelismo é uma responsabilidade de cada crente, que a ação social, o fazer o bem, é uma responsabilidade também de cada crente. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, né? Não a luz da igreja. Eu sempre gosto de dizer que a gente não é iluminado, a gente é luminoso. Então, a gente emite luz, a gente deve fazer a diferença onde a gente chega. O evangelho é resposta, a igreja deve ser resposta. E eu não acredito numa igreja que a longo prazo não transforma o meio onde está inserido, socialmente mesmo, né? Às vezes a rua, às vezes o bairro, às vezes a cidade. É claro que Deus ele vai dar uma esfera de atuação diferente para cada igreja, para cada ministério, né? Mas eu entendo que a gente tem uma responsabilidade de transformação agora na terra. Eu entendo que, primeiro, o evangelho não tem a ver somente, com muitas aspas aqui, somente com levar o homem para o céu, mas também com trazer o céu para o homem. Eu gosto muito de um exemplo do Po Young-soo, lá da Coreia do Sul, que ele começou a pregar na periferia, né, nas favelas da Coreia, e ele chegou numa senhora falando sobre o céu, sobre o inferno, sobre Jesus, e aí ela questionou ele: esse Jesus que pode me livrar do inferno no futuro, pode me livrar do inferno que eu estou agora no presente também, né? E aí começou a falar de familiares com tuberculose, começou a falar da falta de alimentos que ela tinha, dos problemas que ela tinha com álcool, com drogas dentro de casa. E aí ela disse: se esse Jesus conseguir me tirar do inferno que eu estou agora, eu vou querer ele. Sim. Não adianta me preocupar com o inferno futuro se eu já estou vivendo o inferno presente. É claro que a proporção dela não tinha um entendimento pleno do que é céu e inferno, mas traz para a gente uma reflexão, né, de Jesus. Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E não somente um seguro anti-incêndio, para você não ir para o inferno, né, para não estar no fogo eterno. Então eu creio que o evangelho pode transformar hoje, né? O evangelho ele alcança o homem na sua integralidade. Corpo, alma, espírito e social, né? Já que o homem é um ser biopsicossocial, como a gente costuma dizer. Eu acredito que a igreja tem essa responsabilidade. É claro que a responsabilidade primária da igreja sempre vai ser levar Cristo, né? A Bíblia não diz que Deus enviou Jesus para fundar hospitais, para fundar escolas, para cavar poços ou fazer qualquer outro tipo de ação social exclusivamente. Mas a gente entende que, como o Zé deu até um exemplo prático dele, né? Ele ia pregar a Bíblia para pessoas que não sabiam ler. Né? Ele precisava trazer algo a mais. Jesus também trazia o pão para as pessoas. E as pessoas, depois de alimentadas com o pão, elas podiam até ouvir melhor também o Evangelho. Então eu acredito que a ação social ela faz parte do que é a própria natureza da missão, né? E aí é onde vem a ONG Movimento em Petrolina, né? E esse nome Movimento ele também foi intencional. Quem tiver curiosidade de pesquisar a logo depois da ONG, vai ver que o M forma duas pessoas, uma menor e uma maior, e como se a maior estivesse puxando para cima aquela pessoa menor, né? Mas o movimento tanto traz essa alusão a você entrar em ação, não ficar terceirizando para as pessoas responsabilidades como ação social, entrar em movimento, mas o movimento também é o ID, né? É cumprir o ID através da ação social para que as pessoas possam abrir o coração e serem transformadas de dentro para fora, né, pela realidade do Evangelho.
É interessante ressaltar um aspecto também, aí passo a palavra para a Alba, que o foco primário da ONG Movimento não é também o assistencialismo. É claro que em algumas situações, né, de extrema necessidade, a gente vai precisar entrar com uma frente assistencialista, como, por exemplo, aconteceu durante a pandemia. Talvez a Alba possa falar um pouco mais, né, sobre dados da pandemia, da ação que a ONG fez. Mas, em essência, a gente trabalha com o empoderamento, com o desenvolvimento de pessoas, né? A gente trabalha com o empreendedorismo social. Vou citar um exemplo prático, que é, talvez para quem não é da nossa igreja que esteja assistindo o podcast, a nossa fábrica, né, de travesseiros dentro do presídio masculino da cidade de Petrolina. Então, é uma forma de empreendedorismo social. A pessoa que é uma parceira nossa, o empresário, ele tem um lucro normal, né? Mas a pessoa que está também sendo assistenciada, ela está recebendo uma capacitação profissional, ela está recebendo renda, ela está recebendo remissão de pena, e a gente tem também o cuidado espiritual. Então, é uma fórmula onde todo mundo ganha, né? E a pessoa que está sendo assistenciada, ela não está, como aquele velho clichê diz, apenas recebendo o peixe, mas está ganhando a vara para que ela possa pescar, né? Não é porque é clichê que deixa de ser verdade, né? Existem frases antigas que continuam válidas hoje. Então, isso é um pouquinho, né, da ONG Movimento. Já falei demais. Bom demais, falou Alba, bom, falou uma palavra. Falou bem. Então, meu nome é Alba, como já foi dito aqui. Alba, né? Isso, Alba Simões. Sou formada em administração, sou advogada. O Zé também é formado em administração. Sou. Me formei em Petrolina. Sério? Foi. Formei em Petrolina na FACAP, sou advogada, né? Sou mãe de 2 filhos maravilhosos. O Zé também tem 2. família. O Zé também. O pastor também tem 2. Nossa, só eu que tenho Mas eu quero dois, time Só 2 eu que ganhou. sou- Mas eu quero chegar no terceiro. Vou Quero ter chegar que no arranjar terceiro. né? Porque ainda tô perdendo. E aí, assim, quando eu cheguei na igreja, né, quando eu retornei, porque eu fui embora, aí quando voltei, fui para a igreja e encontrei com o pastor Edilson, vou falar bem rapidinho. E aí o pastor tinha feito o calçamento intertravado do verbo pizza. Isso. E disse que queria comemorar isso de uma forma diferente. Aí eu disse, como? Aí ele disse, a gente devia fazer uma ação social. E eu, cheia de ideias, né, muita disposição, pastor, a gente chama a TV, chama o jornal, pinta aqui, bota aí. Menino, montei uma oração, né? Aí ele disse, pronto, vamos fazer. Eu disse, quem vai fazer? Ele disse, é você. Eu disse, mas eu nunca fiz. Eu só tenho uma ideia. Eu só tenho a ideia. Ele disse, pronto, arranque os tocos e prepare a estrada. Né? E aí eu me descobri no social. Gosto muito do que faço, gosto muito do trabalho que desenvolvo na ONG Movimento. E como o pastor falou, o nosso objetivo não é o assistencialismo. A gente assistenciou muitas famílias durante a pandemia por conta realmente da necessidade. Nós assistimos em média de 3.200 famílias. Incrível. Então é um número muito grande. Muito bom. A gente atendeu com alimentos, roupas, calçados, medicação, máscaras, tudo isso. Então foi um trabalho muito intenso na parte do assistencialismo, mas o nosso foco mesmo é a geração de emprego e renda. Nós temos um projeto que eu amo, que é o Projeto 316, que é um projeto voltado para a capacitação e a qualificação profissional. O pastor fez uma conta, teve um ano que a gente teve um percentual muito bom, e o pastor fez a conta de quanto correspondia no PIB do município, e era um número elevado. O senhor lembra, pastor? Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro que, pelos dados do CAGED de emprego, a gente tinha como que 2% dos empregos de Petrolina com carteira assinada, gerados pelo Projeto 316. Então, assim, a gente sempre, esse projeto continua atuando. O ano passado a gente recolocou no mercado de trabalho 13 pessoas, né? Algumas com salários acima de R$ 2.500, que eu acho que é um salário alto, né? Sim. Então esse é o nosso foco na ONG, e esse projeto ele traduz bem a ideia da ONG, que é a capacitação e qualificação no mercado de trabalho.
né? E aí a gente desenvolve outros trabalhos. A gente tem o Projeto Crescer, que fica no Vale do Grande Rio, que é um trabalho que a gente desenvolve com crianças no bairro e com as mães dessas crianças. Nós hoje temos crianças sendo assistidas no contraturno escolar e temos 16 mães participando de 2 oficinas, que são oficinas de corte e costura e oficinas de artesanato. E estaremos montando uma feirinha agora em julho, né, apresentando os produtos que elas produziram. Mas, enfim, estamos com esse trabalho mesmo bem, vamos dizer assim, focado mesmo nesse trabalho para mudar a realidade da comunidade que tem sofrido um pouco depois da pandemia. Principalmente, a gente percebe que a capacidade financeira diminuiu muito, a quantidade de empregos também ainda não voltou assim na sua totalidade como era antes, né? Era um número bem maior, as oportunidades de trabalho eram maiores, mas hoje a gente tem uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito interessante, e quando Vivi diz, ela enche a boca para falar da ONG, sim, é verdade, né? Eu gosto mesmo. A gente hoje, a semana passada a gente foi procurada, a ONG foi procurada por uma pessoa, né, que trabalha para um empresário local, e ele disse que gostaria que todos os funcionários dele viessem da nossa igreja, fossem treinados e selecionados pela ONG, mas que viessem da igreja, por conta da excelência e do compromisso que, segundo ele, foi informado que nós temos. E é verdade, nós temos isso, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. É um reconhecimento do trabalho da igreja e é um reconhecimento do trabalho da ONG, porque verdadeiramente a ONG atua como um braço social da igreja. Muito bom. Olha aí, por isso que fala assim, né? É porque é mesmo. É mesmo. É de fato, né? E aí a gente vê essa questão da expressividade do trabalho, né, da ONG, mas associado ao trabalho da igreja local. Porque não há uma desassociação, né? Porque, de fato, é o braço da igreja trabalhando no social. A igreja fora das 4 paredes. Exato. E aí, falando nessa igreja fora das 4 paredes, José da Água, fale aí pra gente como foi, por que esse nome? Zé, e aí eu volto a bola para você falar aí das ações sociais e, de fato, por que Zé da Água? Zé da Água. Como eu falei, a gente fazia muito viagens, né, de Teresina para Betânia levando água. 2012 foi uma época de seca muito grande. Pelos dados, foi um período das maiores secas dos últimos 50 anos. Então a gente ia para o sertão, via uma situação de calamidade. E a gente levava água potável em galão. A gente pensou em perfurar poços na região, mas os poços onde a gente estava tinham água salobra, né? E a gente descobriu uma máquina chamada dessalinizador. Já ouviram falar? Já. Que tira a sal da água, né? E aí a gente conseguiu comprar uma máquina dessa. Foi um milagre muito grande. Na época a máquina custava mais de 20 mil reais. A gente era muito sem recurso. Fizemos um planejamento de 5 anos para fazer uma campanha para comprar a máquina. Em 3 meses, Deus abençoou, a gente conseguiu colocar. Amém. E a gente colocou a máquina nessa comunidade que eu visitei a primeira vez, que é o Quilombo do Baixão. É um quilombo, né, registrado lá em Betânia do Piauí. E era uma comunidade muito fechada para o evangelho. Eu me lembro até hoje, quando a gente chegou lá, eles inventaram uma história que tinha um carro preto passando na comunidade roubando as crianças. E por coincidência, o nosso carro era preto. Então quando a gente chegava, as crianças corriam. Era uma bagunça, eles não abriam a porta, era uma coisa de louco. E aí, mas mesmo assim, eles não tinham água, era a comunidade mais pobre da região. E eles sofriam um preconceito por causa da cor, por ser quilombola, ele era muito negro, né? E o sertanejo não é tão negro assim, é queimado do sol, mas eles são negros. Então eles tinham preconceito da própria cidade. E a gente colocou essa máquina lá, e eu me lembro até hoje do caninho ali, eles não acreditavam primeiro que podia água salgada virar doce, eles não acreditavam, achavam que a gente estava mentindo. E aí quando a gente colocou lá, juntou a comunidade, aí ligamos a máquina e o dessalinizador é muito simples. Você aperta um botão, a água entra salgada e sai doce na mesma hora, não demora. Quando começou a sair a água doce, uma senhorinha pegou uma caneca assim, né? E colocou debaixo do caninho e bebeu. Ela falou assim, meu filho, a água é boa, né? E ela perguntou para mim, quanto que eu tenho que pagar por essa água? Eu falei, não, minha senhora, é de vocês, isso daí é para a comunidade. Naquela hora, a comunidade se abriu para o evangelho, foi a primeira igreja que a gente implantou no sertão, foi lá. E em Betânia do Piauí, toda cidade do interior tem
um padroeiro que eles chamam, né? É. E em Betânia do Piauí é o São José. Então as mães colocam muito nos filhos esse nome Os José, nomes, né? E como ia ficar uma loucura, todo mundo chamando José na cidade, Zé, eles mesmos vão colocando apelido lá. Então lá tem o Zé Sabido, tem o Zé do Rádio, tem vários Zés ali, eles colocam esses apelidos. E aí depois de toda essa história da água, um dia eu cheguei na comunidade e eles falaram para mim assim, você não é mais Zé, você é o Zé da Água. Eles falaram para mim. E eu falei, tá bom. Você não é mais José Carlos. Aí eles começaram a me chamar de Zé da Água. Eles começaram a me chamar. Aí o pessoal começou a vir lá e começou a ouvir, achou legal, pô, Zé da Água, Zé da Água. Aí todo mundo começou a falar e começou a espalhar. E eu achei legal, né? Porque a água é uma coisa boa, ela mais no sertão. E aí ficou registrado o Zé da Água. Hoje, se alguém for lá e não precisa me conhecer, onde o Zé da Água mora? Todo mundo sabe onde que é, né? Se perguntar pelo meu nome, ninguém sabe quem eu sou, mas Zé da Água, todo mundo. Então, ficou registrado, mas eu acho legal porque foram eles que me deram, né? Não foi eu que inventei dentro da cabeça. E ficou. Zé da Água Bom, já isso, é né? conhecida até na Bolívia, Até né? na Bolívia. É isso que eu ia dizer. Zé da Água já foi levar água lá para Bolívia. Lá pra Bolívia. E aí acaba tendo, né, um valor desse batismo, né, desse nome muito mais profundo, legal. E isso é sua identidade hoje. E aí eu ia falar, como é que foi essa experiência de levar água para Bolívia? A Bolívia. Rapaz, foi muito interessante. Primeiro porque a Alba me convidou. Não, mas antes do convite, isso que é legal, pra gente ouvir Deus, pessoal. Ouçam Deus. Bom, né? É bom ouvir Deus, é Faz bom. parte, faz parte. Eu tava orando um ano passado e Deus falou pra mim assim, uma igreja, Deus foi muito claro, uma igreja vai pedir ajuda pra você e vai ser pra outro país. Foi algo muito nítido, né? Isso foi quando? Foi final do ano passado. E aí a nossa... Revisitando as profecias. Amém. E aí a gente às vezes não tem um discernimento tão claro. Eu pensei, Deus vai mandar para os Estados Unidos, para a Europa, alguma coisa assim, né? Eu pensei. E aí eu tinha um passaporte, renovei o passaporte e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei esperando, fiquei orando. Aí a Alba me falou comigo, né, do convite para a Bolívia. E na hora eu lembrei, né? Mas eu, como homem sábio, antes de falar assim, eu falei com a minha esposa, né? Antes eu fui perguntar para ela e tal. E aí a minha esposa falou tudo bem e a gente topou, né? E quando nós estávamos pertinho para ir, né? A Alba pediu o meu RG, a cópia do RG, e eu mandei. Só que tinha um negócio que tinha até 10 anos, né? O RG para viajar, né? E a tua tinha vencido, Tinha 4 dias. 4 dias. Mas quando eu ouvi Deus aquele tempo, eu tinha tirado o segundo navio do passaporte. Então eu estava com passaporte para viajar tranquilo. Se eu não tivesse passaporte, não tinha dado certo. Só que eu não... porque para ir para Bolívia não precisaria, mas nesse caso porque foi o meu RG necessário. estava vencido. E eu não pesquisei nada da Bolívia. Então eu levei shorts, camisa regata, levei... Mentira, que a Alba deixou você passar frio assim. Não, fomos nós dois do mesmo jeito. Porque assim, eu não acreditei que estava fazendo aquele frio todo lá. Meu. Falou, pessoal, que o frio Só porque o tinha frio uma de La Paz informação era... lá na previsão do tempo. É. Um número, Eu não né? olhei fake nada. news. O que é Achou um que- número eu não de olhei não, temperatura, pastor. né? Achou que era Não. fake news. Eu não olhei nada, Eu não rapaz. olhei Eu cheguei nada. lá e Tu passei foi na um fé, frio. foi, irmão? Vou na fé. Eu passei um frio no primeiro dia, um frio, que até ficamos doente, não foi? Ficamos doente assim, né? Ficamos gripados, assim, com a garganta, enfim. Mas aí a gente foi na comunidade lá para ver o lugar do poço. E eu me senti no sertão há 10 anos atrás. Eu senti isso, de verdade. O que eu vi lá é o que eu via no sertão há 10 anos atrás, assim, de esquecimento, da estrutura. E a gente foi começar a ver a questão do poço, né? Eu acho que pela Bolívia ser um país que talvez a estrutura é um pouco mais antiga, a máquina que eles usam lá é uma máquina que no Brasil ninguém mais usa, né? E a forma como eles fazem as negociações também é uma coisa meio diferente. Bem diferente. Então a gente teve... Assim, foi legal pela aventura, né? Mas foi cansativo pela questão de ficar atrás do pessoal e tal. Mas foi muito bacana. E a comunidade, a Alba comentou, e foi verdade, assim. Na primeira vez que a gente chegou lá e foi conversar com uma moça, ela me mostrou onde ela pegava água. Ela pegava água Era um uma buraco aqui a gente no chama chão. de cacimba, né? No Nordeste, que o pessoal chama de cacimba. Mas era uma água barrenta, né? Uma água barrenta. E ela começou a chorar na hora. Que ela falou que estava muito difícil e tal, né? Berna, se não me engano, a menina chama. 23 anos. E aí a gente viu a questão de como aquele poço realmente ia fazer uma transformação naquele lugar, né? E como a gente tinha que se esforçar, né, Alba, para aquilo ali dar certo. Então foi uma experiência muito bacana ver aquilo acontecer e todo o processo, né? Quem sabe a gente não volta lá, né, para ver depois. Exato.
Mas para mim, acho que eu até comentei com algumas pessoas, eu fiquei muito feliz porque a gente fura muito poço aqui no sertão. E hoje aqui é muito simples para furar poço, né? E a expertise que a gente aprendeu aqui, lá fez muita diferença, né? Então eu achei legal assim de como Deus usou o que a gente aprendeu aqui no sertão para fazer a diferença lá na Bolívia. Então para mim isso foi muito bacana. E a gente quer fazer mais vezes. Estamos planejando ir para Venezuela agora, se Deus quiser. E vamos que vamos, né, Elva? Quantos poços? Eu já furei? Então, isso é outra coisa muito legal, assim, né? Porque uma vez eu estava em Belo Horizonte e eu fui falar um negócio de água e tal, e um pastor presbiteriano falou para mim assim, quero ajudar você a furar um poço. Falei, tá bom, pastor. Aí eu falei para ele, o poço é assim, 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 ele mandou recurso, furei um poço. Aí ele falou, quero ajudar você a furar 5 poços. Aí furamos 5 poços. Quero ajudar você a furar 10 poços. A gente furou 10 poços. Quero ajudar você a furar 50 poços. Aí a gente furou. Quero ajudar agora você a furar 100 poços. Então, foi indo assim. Eu estou há 10 anos no sertão. Nos últimos 8 anos, eu devo ter furado, sei lá, 2, 3 poços. Nos últimos 2 foi 100. Né? Então, foi uma coisa assim que deu um salto muito grande. Mas a gente entendeu que não era uma coisa para ficar só em Betânia. Era uma coisa para quem precisasse, né? Então, foi mais de 100, mas a grande maioria não fui eu que participei. A gente só é uma ponte para o recurso chegar e o pessoal vai fazendo. Assim. Como aconteceu agora bem. em Sobradinho, né? Essa observação ela é bem interessante. Você repete aí só essa estatística, né? 2 poços em quanto tempo? 8 anos. Em 8 anos. Isso. E agora em... 2 anos sem poços. 2 anos sem poços, né? Isso. Eu acredito que isso tem 2 coisas interessantes, né? Para quem está assistindo. Crescimento extraordinário. Eu nem ia falar isso, não. Eu ia falar a questão da perseverança, né? Sim. Isso, Porque você... 8 anos, 2 poços, alguém pode dizer que não seria um resultado tão expressivo, grande, né? tão extraordinário, né? Mas aí, de repente, para quem está do lado de fora, algo rápido acontece. Porque eu sempre digo que os de repentes de Deus na nossa vida só são de repente para quem está do lado de fora. Alguém poderia dizer, rapaz, de repente um tal de Zé da Água chegou, 100 poços assim, né? Em 2 anos. De repente para você que não viu o processo de 8 anos. É verdade. Né? Daquele primeiro poço, aquele desafio todo. E aí vem aqui um ponto, né, que eu acho interessante para quem está assistindo o podcast também. E talvez não seja de uma igreja já bem estruturada. Né? Eu não queria que esse podcast fosse assim, só o Instituto Novo Sertão falando dos grandes números, o ONG Movimento falando dos grandes números, mas aquela pessoa que está naquela igreja de bairro, que está começando, que diz, rapaz, a gente quer fazer uma diferença no social, mas a gente não tem um ranking das 100 melhores ONGs, ou a gente não tem um grande orçamento financeiro, né? Como é que a gente pode fazer a diferença? Porque é uma responsabilidade de toda a igreja, né? A gente volta para a Bíblia, Tiago 1:27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Amém. E não se deixar corromper pelo mundo. A gente vê também quando Paulo procurou os apóstolos, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículos 7 a 10, Pedro dá um conselho para ele, né? Que não se esqueça dos pobres. Verdade. E ele diz, o que eu procurei fazer, né, com afinco. Ao longo do Antigo Testamento a gente vê sempre Deus tendo cuidado. Eu gosto de dizer que são 4 grupos, né, que são os desassistidos dos dias bíblicos. Né? São os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Sim. Né? Hoje a gente tem outros grupos. Né? A viúva era muito específico, mas a viúva hoje a gente tem também, mas hoje a gente tem uma previdência social, né, que não existia naqueles dias. É claro que não alcança todo mundo, mas a gente vê esse cuidado de Deus mesmo. Né? O próprio Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 5, né, sobre o cuidado com as viúvas, já tinha um filtro, né, também, que é uma coisa da ação social. Lá naquele tempo, Paulo já dizia, as que verdadeiramente são viúvas, né? Porque hoje a gente tem o projeto 316, né? Que a gente diz, aqueles que atende aqueles que estão involuntariamente desempregados. Porque existe aquele que está voluntariamente desempregado. E aí, para estes, a Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. Né? Então, assistência social, muito trabalho prático, social, né? Na igreja, não é a gente dar uma licença para o ócio, para a preguiça,
para improdutividade, mas trazer as pessoas para uma realidade de emprego, né? Mas assim, fazendo toda essa introdução, né, a pergunta, e até estava te dando tempo também, né? Porque a pergunta é essa, né? Para aquela igreja que está começando, aquela igreja pequena, não tem muito recurso. Às vezes a pessoa está assistindo o podcast, nem é o pastor da igreja, e diz, mas meu pastor não tem uma visão social e tal. Como é que a gente começa? Como é que a gente incentiva? Então, Zé vai falar bem direitinho, mas eu penso assim, só quem nasce grande é monstro, né? Exatamente. Nada nasce exatamente. grande. Então, quando as pessoas veem uma igreja bem expressiva, dizem, meu Deus. E Mas ela teve eu um gostei, começo, né, do exemplo do Zé, porque ele mesmo falou, né? Então vou ter a liberdade de repetir, né? Pegar de Teresina um carro para levar água é até contraproducente. Isso, não é eficiente. Mas você parece até tolo, né? Sim, mas você começou a criar dentro de você estruturas para que você envolvesse seu tempo, seu talento, seus recursos. E você, acredito que foi crescendo não só em trabalhar com a logística melhor, mas uma captação de recursos melhor, né? Uma eficácia melhor na ação social. Então, vamos lá, já fiz a introdução, agora está contigo. Ótimo. Eu acho que o que o senhor falou, pastor, é importante porque Instagram, essas coisas assim, sempre mostra o resultado bom, né? Ninguém mostra bom e grande, né? Ninguém mostra o que deu errado, né? E os desafios. E na nossa história tem muitos momentos que dá errado, né? Ou que você faz o planejamento e às vezes não dá certo. Sim. E como a Vilani falou, quem nasce grande assim é monstro, né? E uma coisa que também cresce muito rápido geralmente é oca, né? Não tem estrutura. Sim. Então a gente teve todo um processo e ainda está em processos, né? Quando a gente começou a ONG em 2015, os 2 primeiros anos foram anos muito estéreis, a gente não conseguia fazer nada, a gente não tinha ideia do que fazer. Quantos né? anos você falou? Dos 2 primeiros anos a gente conseguiu fazer nada. Eu acho que os 4 primeiros anos da ONG foram anos assim de muito deserto, assim, né? Porque eu sou missionário. Extremo esforço, né? Muito. E você não via resultado nenhum, quase, né? Eu sou missionário, continuo como missionário, e uma preocupação muito minha era assim, cara, era uma verdade, eu não consigo nem o meu sustento direito. Como que eu vou manter uma organização social? Né? Essa era uma dúvida gigantesca minha. Mas alguns pontos eu vi que fizeram muita diferença, assim, né? A primeira questão é, mesmo pequeno, comece. Né? Mesmo que você vai atender 10 pessoas, faça. Né? Não espera você poder atender 100, porque às vezes o 100 nunca chega. Né? E do 10 você vai passando por 20 e tudo mais. O pastor falou muito verdade. Eu fiz 2 postos em 8 anos, mas quando o pastor falou que queria fazer 10, eu sabia exatamente onde tinha 10 lugares para perfurar, eu sabia a empresa que fazia, eu sabia o orçamento, e entreguei para ele uma prestação de conta que ele falou, cara, se ele fez 10, pode fazer 50. Então começa pequeno, mas já pensando para o maior. Faz o pequeno, mas se estrutura para o maior. Né? Tem um planejamento, tem um plano, alguma coisa assim. E mesmo pequeno, acho que a questão financeira nunca é impedimento para isso. Faça sempre com excelência. Né? Busque sempre com excelência, porque foi uma virada de chave para a gente. Depois de 4 anos, lembro que uma vez eu parei assim, e eu olhei para o que a gente tinha como ONG, e eu falei assim, cara, se for para continuar do jeito que tá, é melhor não ter. Foi uma certeza que eu tive, assim, porque a gente fazia as coisas muito assim da última hora, não planejava, improviso. Assim. Era improviso, assim. E eu pensei, cara, não adianta, porque a gente ainda tem um trabalho muito grande. Eu sou pastor de uma igreja na zona rural de Betânia. Eu pensei, cara, se for para ter do jeito que tá, melhor eu ficar só com a igreja e de vez em quando a gente dá uma cesta básica, uma coisa assim. Mas eu entendi de Deus que era para continuar, né? E aí o que eu fiz? Eu me foquei naquilo, eu comecei a estudar, foi aí que eu fiz a faculdade de administração, depois uma pós em gestão de projeto, e entendi que quando você foca, né, quando você vai trabalhando em cima, Deus vai abrindo portas e você está preparado para receber. Eu estava falando isso, eu dei uma capacitação lá no Ceará esses dias e eu percebi uma coisa, pastor, nos 4 anos que a gente passou pelo deserto, não é que a gente não é que não tinha recurso, a gente que não estava preparado para receber. O problema era esse. Sim. Não era o externo, era o interno, né? E quando a gente se preparou um pouco mais, começou a vir, né, as coisas e tal. Então, acho que 2 coisas importantes mesmo que pequeno, faça, mas se prepare para o grande. Porque na hora que chegar a oportunidade, você está pronto para abraçar aquilo e não vai perder. Né? E vai dando os passos, vai se capacitando e as coisas vão acontecendo. Eu acho que uma coisa que a gente tem vivido hoje no Novo Sertão
a gente está numa cidade muito improvável para ter uma ONG. Né? Veterano do Piauí, uma cidade de 6 mil habitantes, longe de tudo. É verdade. E a gente tem parceria com... A gente, por exemplo, a gente tem parceria com a maior empresa de internet via satélite do mundo, que é a Viasat. Né? E como que essa empresa chegou? Como que a gente... Como que você conseguiu essa empresa? Cara, eles mandaram um e-mail pra gente, né? Falam assim, você quer ter internet via satélite aonde você trabalha? Então, as pessoas às vezes perguntam, como que você conseguiu? Eu falo, cara, eu não sei. Eu sei que abriu uma porta, a gente estava preparado. E a gente foi e deu certo. Então, eu acho que essas são coisas muito práticas, assim, né? Para todo mundo que quiser fazer. Mas como o pastor falou, e uma coisa que a gente entendeu era não tinha como. Para mim, isso é uma coisa pessoal, o pastor pode falar mais teologicamente. Não tinha como eu morar no sertão e não olhar para a dor das pessoas em relação ao social. Não tinha como. Para mim, não teria como eu andar no meio deles e fingir que aquilo não acontecia, né? E isso impulsionou a gente a fazer alguma coisa e tem impulsionado até hoje, graças a Deus. Uau! Teve uma frase que Zé falou lá na Bolívia e eu fiquei impressionada, né? O pastor sempre fala também, acho que a gente sempre fala na nossa igreja que a igreja vai sair do sertão para as nações. E essa frase de Zé, ela mostra um pouco do que a gente faz aqui, do que a gente aprende, da expertise que a gente pegou com essa questão dos poços. Eu digo a gente porque até eu já sei, né? Fazer cavar poço também já. Então, e Zé chega. A Alba da água. Alba da água. Alba da água. Alba da ONG. É Alba da ONG. É Alba da ONG. E aí a gente estava lá e Zé disse assim, no meio de Conire, lá naquele, já tocando no céu. 4.200 metros de rapaz. altitude. Então. Saudade. Aí Zé disse assim, rapaz, estava aqui pensando, não é que a gente veio mesmo do sertão para as nações, trouxe o avivamento, a água veio do sertão para a Bolívia, né? Então, assim, eu confesso que ele falou e foi embora. E eu fiquei pensando e lembrando das frases do pastor, que a gente vai sair daqui para as nações e tal. E, de fato, aconteceu, né? E foi muito importante, porque, como a gente já falou, uma comunidade muito pobre não, assim, é largada. Né? É uma comunidade largada, assim, o poder público não se envolve. E, enfim, essas coisas todas. Mas, quando a gente chegou lá, estava chovendo granizo. Nossa. Né? A gente parou o carro, teve que andar um pouco a pé para chegar lá. A perfuração do poço ainda pegou neve, né? É uma longa e aí, história. Quando a gente chegou, aquela comunidade inteira esperando a gente com um sorriso no rosto. Parecia que a gente estava chegando lá com a água, não era, Zé? Então, assim, para a gente foi muito impactante ver a esperança deles, assim, que eles estavam de fato acreditando que a gente ia fazer aquilo. E aí, sim, isso realmente foi impactante, foi uma coisa que nos impulsionou mesmo, e a gente deu o nosso melhor. Fizemos, assim, coisas que acho que aqui talvez a gente não fizesse, né? Para realmente deixar o poço lá para eles, né? Então, ainda bem que eu não vou perguntar que coisas foram essas, né? Não, foi tipo assim, pegar chuva de granizo, subir 2 vezes em Conire, 4.200 metros acima do mar, né? E assim, foi bem desafiador, mas a gente foi. A gente comeu também, né, a comida típica deles, assim, aquela... eles são bem acolhedores e eles fazem questão de apresentar a cultura deles. Então, a gente comeu com eles, almoçou 2 vezes lá. Foi experiência bacana. Também é desafiador. E a gente, outra coisa que eu também não me preparei, eu falei, chega lá, eu falo um portunhol, vou entender tudo, tá? Nada, não conseguia falar nada, não entendia nada. Mas a gente ia ali na mímica lá e ia fazendo alguma coisa assim. Eu acho legal, né, essa analogia do sertão para o mundo, porque traz justamente o que a Bíblia fala sobre Deus usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Eu queria entrar também num outro tema, né, que acabou sendo ventilado rapidamente, a ausência do poder público. A gente fala às vezes também de parceria com o poder público, né? Mas em alguns momentos o poder público quer se apropriar de um resultado politicamente, né? Eu acredito que a igreja e o social, a pessoa que dentro da igreja faz ou empreendedorismo social ou assistência social, ela tem que ter mesmo um cuidado
para que não vire somente um instrumento de campanha política, né? Eu acredito que, Zé, você deve ter muita experiência lá também de gente que quer chegar junto, mas na verdade quer fazer um trampolim pessoal, né? Para ser um vereador, para ser um prefeito, ou para ganhar um capital político, sem aquela essência mesmo do evangelho de fazer por amor às pessoas, né? E acho que a gente poderia trocar um pouco a ideia de como lidar também com isso, né? Claro. Dentro da igreja, principalmente talvez a igreja pequena, né? Isso. Porque quando a igreja já tem aquela ONG mais institucionalizada, já tem seus valores ali, sua missão, visão bem definida, sua equipe, então às vezes as pessoas já ficam um pouquinho... Mas quando está ainda aquela área cinza, né? Ainda não está bem definido, verdade. tem um espaço, um vazio de poder que alguém diz, quero me apropriar disso aqui. E aí transformar a igreja num curral eleitoral, né? Não sei se você tem alguma experiência aí. Claro. Obviamente sem nomes, né? Mas compartilhar sobre isso. É uma coisa que é interessante. A Betânia do Piauí tem 6 mil habitantes, 6.500, né? E pela ONG ter uma expressividade grande, hoje acho que a ONG é a empresa que mais contrata na cidade em Betânia. Tirando a prefeitura e a parte de escola e tal, sem dúvida a gente é a maior empresa de contratação na cidade. Eu acredito, não é por valorizar, mas que paga os melhores salários, assim, porque paga o que é justo, tal, né? Não vai explorar ninguém, tal. Então tem uma expressividade, né? Todo mundo olha aquela coisa toda. E aí, sempre quando é época na política, pastor, sempre, agora vai começar, né? Já vieram me perguntar aí, Zé D'Água, você vai se candidatar para prefeito e tal. Sempre tem essa história. Acha, né? E aí, cidade pequena, eu não sei como que acontece isso, mas as histórias, elas criam fundamentos, assim, né? Que é uma história gigantesca. Eu falo, mas da onde saiu todos esses detalhes? Né? Narrativa. Com muitos detalhes, assim, mas da onde saiu tudo isso? Então, Pastor Edilson que o diga. Também. Pastor Edilson já foi vereador, pré-candidato a prefeito. esperando o dia e a hora que ele vai se candidatar. Mas sabe o que eu vejo também nisso, pastor? Eu vejo do anseio das comunidades, sabe? Porque essa questão política não é... Ela não vem... pelo menos eu penso, né? Ela não é mal por natureza, né? A política não é mal. Ela é democracia, são todas coisas que precisam ter. E as pessoas querem, do fundo, ter bons políticos, né? Claro. E aí, quando ela vê alguém fazendo as coisas, tá? Ela fala assim, esse daqui vai ser o meu representante. Então, isso é natural acontecer, não tem como você fugir disso. O que eu acho que tem 2 pontos importantes, né? Primeiro que dentro eu acho, Zé, que desculpa te interromper, né? Mas a minha provocação não foi no sentido da igreja ser apolítica, né? Mas foi mais na questão partidária, né? Sim. De alguém, de repente, se apropriar de um movimento genuíno, social de dentro da igreja e trazer como um capital político pessoal ou como uma ação de um partido, de um mandato, né? E de alguma forma usar mesmo a igreja, usar as pessoas para benefício próprio, né? E como lidar com isso, né? Dentro das questões de trabalhos sociais tem uma área que tem crescido muito, que é a questão de advocacy, né? Que o pessoal fala assim, tem aquela ilustração, né? Você não dá o peixe, mas ensina a pessoa a pescar. Mas e se aquele peixe estiver sendo contaminado por uma empresa? Como que você vai pescar lá? Né? Então você tem que fazer o trabalho de criar leis que impeçam a empresa de contaminar o rio, né? Então tem esse trabalho de advocacy, que é um trabalho que vai trabalhar com leis, com políticas públicas e tudo mais. Eu acho que às vezes um erro, pastor, que eu vejo igrejas e até ONGs cometendo, por medo de se envolver e às vezes se corromper, não falam disso. Não capacitam as pessoas sobre isso. E quando chega essas propostas, né, as pessoas não sabem lidar, porque nunca ninguém falou, nunca ninguém ensinou. Então, acho que o melhor remédio é ter ensinamento, capacitação e ter uma fala que ensine as pessoas como lidar com isso. Né? E vou te dizer também, né, por a igreja não falar, porque eu costumo pensar o seguinte, tudo que a gente, como cristão, não ensinar, a gente cria um vazio que alguém vai ensinar. É verdade, né? É verdade. Não é que a gente não vai falar sobre esse assunto, então eles não vão saber sobre isso. Vão saber por outros meios. Vão saber. Né? E aí, às vezes, acontece de a igreja dizer, olha, vou me resguardar de falar de política para não escandalizar alguém ou para... enfim, não entrar... Porque é um assunto que não é religioso, que possa corromper a igreja, porque é pecaminoso no ambiente político. Corrupto, né? Então acaba que alguns crentes dentro daquela igreja
que são até bem intencionados, podem, por exemplo, ser enganados por movimentos, de repente um movimento marxista disfarçado de cristão, né? E aí você tem a teologia da missão integral, né? No meio evangélico, a teologia da libertação no meio católico, né? Basicamente um marxismo com um verniz ali de cristianismo, e as pessoas nunca aprendem sobre essas coisas e acabam sendo levadas por esse alienação, caminho, né? Alienação Ou a gente entra no assistencialismo político, né? O sertão é uma das grandes vítimas disso, né? Inclusive com a água. Sim, né? sim. Com a máfia da água, né? Eu costumo dizer o seguinte, todo movimento em favor dos pobres, que os mantém pobres, na verdade está se aproveitando dos necessitados, né? E não ajudando eles. Sim. E aí é interessante, a gente gosta muito de falar sobre prosperidade. A gente até teve já um podcast, né, sobre finanças, e é bom falar sobre isso também, porque quando a gente fala de ação social, às vezes é um outro perigo. Eu pessoalmente acredito, né? A pessoa que está muito mergulhada na ação social, às vezes é tanta pobreza que ela começa a se sentir mal por ter alguma coisa, né? Meu carro é novo, e aquela pessoa está indo a pé, nem carro tem, né? Ou tem uma casa boa e aquela pessoa nem eletricidade tem. E claro que a gente deve se sensibilizar e ajudar, mas eu sempre gosto de dizer que a primeira coisa que você deve fazer para erradicar a pobreza é não ser mais um pobre na estatística, né? Já ajuda a erradicar a pobreza, você não ser mais um pobre. Porque você nunca vai tirar as pessoas de um lugar que você ainda está. Então, eu tenho que primeiro deixar de ser pobre para tirar pessoas da pobreza, né? E eu falo deixar de ser pobre também no sentido da mentalidade, né? Volta para a questão de não ser só um assistencialismo, né? Não criar aquela coisa da dependência. Eles sempre vão vir para dar alguma coisa a gente, porque a gente é os coitadinhos que não tem capacidade produtiva, que não pode fazer algo por nós mesmos, né? Eu acho que o evangelho ele tem esse poder emancipador, né? De chegar numa comunidade, a gente cavou o poço, vocês vão administrar, né? Foi muito interessante esse movimento lá em Conire, né? Nos Andes, que eles chegaram com a ata, né? Olha, de quem vai ficar o poço? Não, o poço não é de ninguém, esse poço é da comunidade, mas como é que vai ser administrado? Não, vocês vão administrar, a gente não vai ficar, vocês vão tomar conta, vocês vão administrar. Então, trouxe poder para eles, agregou valor, né? Não só a água, que já seria... seriedade também, né? Ficou assim, bem, tudo anotadinho, né? A gente assinou também. Exatamente. E isso foi importante. Mas aí dentro dessa questão política, você gostaria de acrescentar? Você concluiu que a gente entrou, você estava falando. Não, claro. Talvez a gente vive muito isso lá em Betânia porque é uma cidade pequena, né? Mas graças a Deus nunca chegou a ser prejudicial, assim, no sentido de que alguém pegou alguma coisa nossa e aproveitou. Mas graças a Deus também a gente tem muitas falas específicas nisso para nossa equipe, para a igreja, que acho que evita isso. Mas com certeza, pastor, eu acho que é um ponto de atenção para todo mundo que vai trabalhar com isso, né? Porque acaba sempre chegando um momento que vai ter propostas, vai ter alguma coisa assim, e a pessoa tem que se preparar, com certeza. Isso é uma coisa que o pastor Adilson faz muito bem, né? Ele sempre conversa conosco, nos orienta, nos ensina, né, como devemos agir. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele sempre diz assim: ouça e diga que vai pensar, vai conversar e depois dar um retorno. Então, isso nos prepara para cada tipo de situação, que é muito bom mesmo. Eu já cheguei em um local para fazer uma ação social, e quando estávamos eu e pastor Walter, e aí quando a gente saiu um pouquinho assim do carro, o senhorzinho veio muito simples, né? E ele ficou muito feliz porque a gente deu um brinquedo para o neto dele, que não estava lá, mas ele pediu o brinquedo, a gente deu. Ele chegou e disse: diga, minha filha, em quem eu voto? Entendeu? E aí a gente foi explicar para ele que aquilo não vinculava ele, que a gente não estava ali representando. Então, eu acho isso importante, porque, por exemplo, as pessoas que trabalham na ONG, as pessoas que trabalham diretamente com o pastor Adilson, elas estão prontas para esse tipo de situação, porque ele nos prepara, conversa, explica e nos orienta como agir, né? E a gente tem consciência, né? É importante falar nesse podcast, apesar de não ser o tema,
de que a política em si, como o Zé falou, não é ruim, né? A gente tem políticos na igreja. Se alguém na igreja quer seguir uma carreira política pelas motivações certas, do jeito certo, é algo nobre a ser buscado por vocação mesmo, né? Mas a gente sempre fala para a liderança da nossa ONG, olha, se você tem usado a ONG com a pretensão de uma projeção política, né, é interessante que você avise a gente, e não há nada de errado, é nobre, mas você não vai ficar na liderança de um projeto da ONG e você vai seguir a sua carreira política, né, para que a ação ela não traga uma bandeira, uma cor partidária, sabe? Mas as pessoas olhem, a gente fez questão de dizer isso na Bolívia, né? Não foi os brasileiros que vieram trazer água para você, né? Deus lembrou-se de vocês, né? Trouxe água e a gente canalizou a glória certa, né? Eu acredito que na ação social dentro da igreja isso deve ser bem importante. Frisando bem essa questão do partidarismo, né? Porque cavar poço é um ato político, né? Claro. Tudo que a gente faz, as ações sociais são atos políticos. Então, é porque a gente está discutindo aqui essa questão do partidarismo, né? De você usar disso. Mas a igreja, não tem como a igreja não ser política, né? No sentido de promover atos políticos. Eu costumo dizer que ela não deve ser apolítica, né? Como você disse, tudo é política, né? Esse podcast já é política. Algum político vai ouvir, né? A gente não deve ser apolítico, mas a gente deve ser apartidário. Apartidário, perfeitamente. Então, essa é a expressão. Não dá, porque na verdade o reino de Deus, Jesus veio para implantar a sua eclésia. Isso. E a eclésia nada mais é uma de tantas definições que tem. Eu gosto de entender quando no período do Império Romano, né? Cada uma das cidades, cada uma das localidades que estavam sendo estabelecidas e conquistadas pelo Império, eles montavam lá a sua eclesia, ou seja, era o quê? Era o povo que falava a sua língua, ele tinha os seus costumes, não é? E ele tinha um governo. O governo era Roma, né? Podia ser... Eu já ia dizer uma expressão lá do Ceará, podia ser na Baixa da Égua. Gente, Baixa da Égua é um lugar longe, viu? Para quem é cearense, não é palavrão. Aquilo carregava a cultura, né? Sim. Então, quando Jesus disse para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre esse fundamento, eu vou estabelecer a minha eclesia, né? Eu vou estabelecer a minha igreja. E a igreja nada mais é do que a extensão do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a linguagem do reino de Deus. Então, não dá para ser igreja e estar alheio, né, ao que acontece, porque Jesus não estaria. E essa eclesia, ela também era um conselho de tomada de decisões sobre aquela comunidade, né? Então eu acho interessante carregada da política, dos valores, né? De tudo aquilo eu acho interessante essa analogia, né, da igreja com o social e com a própria definição da igreja como eclésia, porque eu volto para aquela frase que eu falei no começo, que eu não acredito numa igreja que a médio e longo prazo não transforme a sua comunidade. Então, eu acredito sim que a igreja deve ter um olhar para a cidade. Né? Aí você pode olhar talvez para uma igreja menor, um olhar para a rua que seja, né? Para o bairro, dentro da sua esfera de atuação, mas ter um olhar para aquela região onde você está inserido e fazer algumas perguntas que eu acredito que são válidas. Quais são as dores daquela cidade, né? Eu tenho um quadro na minha sala pastoral com um versículo de Jeremias 29, que diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os transportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Né? Então, a gente deve orar, óbvio, a igreja faz isso muito bem, mas buscar a prosperidade, buscar meios de fazer a cidade prosperar, né? Então, quais são as dores da cidade, né? A gente não tem muita coisa para fazer, mas de repente a gente vê que a cidade tem muito suicídio, né? E a gente tem um psicólogo na igreja que pode se voluntariar para atender uma pessoa por semana. Mas uma pessoa é uma gota no meio do oceano, é uma vida que você está alcançando. Claro. E você vai começar pequeno. Então, quais são as dores da sua cidade? O que é que você pode perceber que, se a gente entrar, vai ter um impacto? No nosso caso, a gente percebia mesmo que o sistema prisional era muito desassistido aqui. E hoje a gente tem um excelente trabalho com o Rema nos presídios,
com a fábrica que eu falei, com a própria igreja dentro do presídio. Né? Na cadeia feminina, hoje a gente tem culto todo domingo. Né? Então a gente identificou uma dor e a gente foi resposta na medida que a gente podia. Alguém pode dizer, não tem uma estrutura, uma fábrica, a gente não tem um empresário querendo ser parceiro, mas a gente começou indo lá, quantos pregando, pães teve, né? Exatamente, Pães, exatamente. Começou indo lá, pregando, e aí uma coisa puxa a outra, né? Alguém veio, aí fez um contato, fez, olha que trabalho legal, né? A gente podia fazer isso mais. Da mesma forma você, de onde é que veio aquele e-mail, né? Claro, veio de Deus. Mas alguém foi instrumento de Deus para chegar até lá e dizer, olha, tem um trabalho muito legal, íntegro, né? Sério, dentro lá de Betânia. Então, começou com esse pouco que foi levando para oportunidades do muito, né? Eu falo isso para jovens, né? Quando a gente está falando sobre emprego, porque hoje em dia, até mesmo dentro dessa questão do 316, né? De inserir pessoas no mercado de trabalho, às vezes tem gente que tem aquela noção de dizer, mas esse emprego não está à minha altura, né? Não é o meu nível de pagamento, não é a coisa que eu esperava, né? E se não for a coisa que eu esperava? Eu sempre digo, olha, se não for a coisa que você esperava, pode ser a coisa que vai te levar à coisa que você esperava, né? Mas começa com alguma São coisa. São muitas portas que se abrem para as coisas. Eu acredito que quando José teve o sonho de governar sobre o Egito, ele não imaginou que o governo do Egito ia começar ele como escravo na casa de Potifar, ou que ele ia ser governador de uma cela de uma prisão. Né? Mas aquilo foi a coisa que levou a coisa. E eu acho que no social também tem um pouco disso. Né? Você começa botando água no seu carro, né? De Teresina para Betânia. Aquilo ali não é a coisa, mas foi a coisa que levou a outra coisa, que levou a outra coisa. E que eu sei que vai levar para outros passos ainda maiores também. Então, começa de onde você está, né? Porque isso vai serve fazer para tudo diferença. na vida, né? Exatamente. E aí a gente levantou aqui uma questão importante, né? Sobre a igreja ativa. E a gente vendo a história dos avivamentos ao longo da história da igreja, né? A gente vê que toda onda de avivamento levava a igreja para perceber o social, né? Levava a igreja para sair das paredes. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? Estando avivado, você deixa de olhar para o seu próprio umbigo, você percebe a dor do outro, né? Percebe a sua volta, e aí a gente percebe a necessidade do ID também, claro, né? Claro. E aí o social não tem como desassociar, não tem como separar. Eu estou diante do missionário que foi levantado por Deus e o trabalho mais relevante, o que promoveu, o que abriu as portas para a pregação do evangelho foi o trabalho social. Foi. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, e você também com a sua experiência de seus 14 anos como missionário, né, conversasse um pouco de sair, porque o que a gente percebe, né, Jesus, na verdade, ele disse para os discípulos, vocês fiquem aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então tinha um limite para ficar em Jerusalém, né? Era até que. Então, uma vez que você foi revestido de poder, caia fora, vá pregar. Porque nunca foi só sobre Jerusalém. Jesus veio para todos os povos, línguas, nações, e era para cair fora mesmo. Mas é bom a gente ficar cheio do Espírito Santo, cheio do poder dentro de Jerusalém, né? E deixar mais o chamamento para fora dos muros de Jerusalém. Então, hoje a gente entende, eu vejo, né, o Novo Sertão é um braço da igreja. Ele não é igreja, né? Ele não pode estar além da igreja. Tem que servir a igreja. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Porque senão as pessoas... eu vi no Sertão um tempo, né? As pessoas estavam recebendo muita coisa, mas não estavam firmes com Jesus. E aí eu vi que não estava mudando nada. Secularizando a obra social. Né? E aí então eu entendi que a igreja precisa crescer junto com isso. Você não pode fazer algo separado, porque senão uma comunidade que era pobre pode ter um monte de gente com casa nova, com mais renda, mas continuam com os vícios, com o pecado, com tudo mais, e vai de água abaixo, né? Então é muito importante esse cuidado, né? Da igreja caminhar junto, e a igreja está sempre acima disso, né? Para dar esse direcionamento. Então acho que isso é fundamental para não secularizar e você não ficar com o foco só das pessoas terem uma qualidade de vida boa e não tem Jesus. Jesus não veio para fundar uma ONG, né? Sim. Então eu acredito que... para fundar a sua eclesia. Graças a Deus por
uma boa educação, graças a Deus por bons hospitais, por boas ONGs, mas a igreja é a resposta para a humanidade, né? No Novo Testamento. E se a gente secularizar demais, a gente acaba transformando o que é um meio para o principal, que é o evangelho, sendo o principal. Isso. E aí a gente começa a ter o perigo daqueles vieses, né, que eu falei, mais políticos de cristianismo, que um deles traz uma escatologia sem Jesus, né, achando que se a sociedade for mais igualitária e houver uma melhor distribuição de renda, a gente vai viver o céu aqui na terra, quando o problema não está só na distribuição de renda, mas o problema está no pecado do homem. Não no pecado da sociedade, um pecado estrutural, mas o pecado dentro de cada ser humano. Você pode ser rico como sociedade e ainda assim vai ter a natureza pecaminosa, vai precisar da redenção, vai precisar dos frutos do Espírito, né? Então a igreja nunca pode perder essa essência. E às vezes, quando você está muito mergulhado no social, se você não estiver ligado a uma igreja, por isso que a gente colocou também a igreja e o social, você acaba perdendo isso de perspectiva. Eu gosto de dizer que para quem é martelo tudo parece prego, né? E aí, quando você começa a ver só o social, você acha que tudo é pobreza. Aí vem aquela política da vitimização, né? Que aí o criminoso é porque ele não teve oportunidade de educação, não teve oportunidade na família. Contribui? Com certeza, com certeza. Mas dizer que todo mundo é uma marioneta indefesa, né, nas mãos da circunstância social, né? Do Estado. Isso aí é completamente fora do ensinamento bíblico, né? Então a gente tem que ter mesmo essa perspectiva de que o social é um meio, é importante, sim, né? O homem, como eu disse, ele é biopsicossocial, não é? E espiritual, mas a essência é a transformação espiritual. Dessa questão que você falou, Vilani, dos avivamentos, eu também acho muito interessante como o avivamento ele sempre toca, né? Não só no social, mas toca em todas as esferas da sociedade. Isso, né? verdade, toca nos negócios, toca na política, toca nas artes, na educação. Mas aqui a pauta é social. Né? Então, a gente citando desde os primórdios, né, do protestantismo, o Calvino mesmo, né? Eu lembro de um conceito, né, que ele falava do Civit Dei, Cidade de Deus, né? E Calvino foi para Genebra. Nas suas obras teológicas, né? Genebra, quando Calvino foi, se eu não me engano, era um povoado de 12 mil habitantes, né? Uma cidade já relativamente importante, mas não tinha a importância que tem hoje. E ele começou a trazer pessoas para lá. Na época, os relojoeiros, né? Que eram... Eu diria que hoje os programadores, né, os cientistas da computação, as big techs, né, o povo da tecnologia. As grandes startups de tecnologia eram os relojoeiros, né? E eles começaram a ir para lá e ele começou a pensar um cristianismo que ia influenciar as leis, que ia influenciar a sociedade, a política, né? E Genebra cresceu tanto, né, que Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, né? A Rolex está lá. Né? E não tem como, né? Mesmo para uma pessoa que seja ateu, não tem como negar que foi o cristianismo quem levou todo esse desenvolvimento para aquela região. Né? Então eu acredito que o avivamento realmente pode trazer essa prosperidade econômica, mas... não é o nosso alvo principal, como o Zé pontuou bem. E Calvino, ele é como se ele governasse do púlpito, né? Era um governo à parte, né? E aí ele influenciava, né, com os princípios e valores. Isso. Exatamente. Tocava e dava tônica, né? Se você olha para dava tônica do movimento da própria cidade. Para o Antigo Testamento também, né? Quanto denuncismo social você não tinha, muitas profecias. Perfeito, os profetas, exatamente. Isaías, Zacarias, né? Eles se levantavam contra mesmo... contra a injustiça de formas bem veementes e objetivas, né? E a gente vai ver isso ao longo mesmo. Depois do movimento wesleyano mesmo, uma das... explodiu, assim, de forma bem significativa, né? As ações sociais, e a volta para as escrituras. E assim a gente vai para outro podcast. Mas eu queria fazer um adendo aí nessa fala de vocês.
A gente tem o projeto A Rede, que trabalha com evangelismo em comunidades bem carentes. E essa questão da igreja e da ONG atuar no social e transformar vidas é algo assim que, quando você vive a experiência, isso muda você. Eu lembro que a gente teve numa comunidade lá em Petrolina, já era final de tarde, umas 6 horas, e eu disse até assim, Bruno, vamos embora? Vamos deixar para a gente vir amanhã? Ele disse, não, a gente está aqui, vamos fazer hoje mesmo. E a gente fez, né? E no final a gente falou com as pessoas e fomos embora. No outro dia ele foi lá na igreja e mostrou no Instagram dele uma mulher dessa comunidade que era extremamente pobre lá. E ela disse assim, eu só vivi nesse lugar até ontem. Depois daquele culto, eu decidi que aquele não é o lugar que Deus quer para mim e me mudei de lá. No outro dia ela saiu de lá. Foi. Entendeu? Então, assim, pra gente, pra mim e pra Bruno, eu lembro que a gente ficou assim, meio que, sabe, ficou mesmo balançado, porque foi uma girada de chave, uma mudança de mentalidade, né? Então, a palavra, o que a gente levou para ela foi uma cesta, mas o que a gente levou, a palavra, mudou a vida dela. Né? Então, mudou a mentalidade. E hoje o nosso maior objetivo é esse, mudança de mentalidade. E a palavra, ela faz isso, né? Eu costumo dizer que a ONG Movimento, ela não atua só em Petrolina. Em todos os lugares que eu chego, quando as pessoas perguntam assim, mas essa ONG é só Petrolina? Não, essa ONG atende o Vale do São Francisco e qualquer lugar que as pessoas ligarem, como na pandemia, a gente atendeu o Ceará, Bahia, Piauí, todos eles vieram e a gente atendeu. Então, essa questão que o pastor fala da esfera de atuação, a gente não se limita. E uma outra coisa também que eu gosto de deixar bem claro é que a ONG, a gente não faz isso para ser bonzinho. A ONG atua como um meio para... O objetivo final é a ministração da palavra, a mudança de vida e que a pessoa saiba que é Jesus que está proporcionando isso para ela. É a resposta, né? Exatamente. E falando na resposta, nós estamos aí às portas da nossa conferência Movimento, conferência de missões, e o tema é exatamente esse, a resposta. Isso. A igreja continua sendo a resposta. Ouvi da boca do pastor Edilson, vez ou outra, né? E de fato, Deus tem levantado o seu povo. Jesus é a resposta, a igreja continua sendo a resposta. Então, para a gente encerrar aí, o que mais nós podemos acrescentar para a gente encerrar o nosso podcast? Fala aí, Zé d'Água. Conferência da ONG Movimento vai ser do dia 6 ao dia 9 de julho. Isso. Muito bom. Estarei presente, vai ser uma alegria. Já divulguei o workshop que você vai participar, vai falar de quê? Diga aí pro pessoal. O do que eu vou falar é sobre questões de implantação de igreja, né, e captação de recursos, né? Depois a gente apanhar muito, a gente aprende algumas coisinhas. A gente já viu que o homem tem expertise no negócio, então você não vai ficar de fora, né? O ano passado a gente foi sobre o sertão, não foi, Alva? Foi muito bacana. Sertão missionário. Missionário, isso. E aí hoje aquela conferência foi a sua cara. Mas essa também vai ser a sua cara. Amém. Mas é muito bom estar junto, eu estou bem animado. O pessoal da Bolívia vai estar também, né? Vai. Poder rever alguns amigos. Da Bolívia, ver um pessoal da Venezuela. Vai estar também? Vai ter gente da Venezuela, onde nós estaremos em Aí Deus está te conectando às nações, do sertão para as nações da terra. Que alegria, vai ser muito bom estar junto e aprender também com o pessoal, né? A gente sempre aprende, com certeza. Muito bom, gratidão mesmo por você atender nosso convite, né? Você é o culpado de nós estarmos aqui hoje. Entendeu? Nosso convite. A gente não ia perder a oportunidade de ter uma pessoa tão ilustre, né? No nosso meio. Obrigada mesmo. Vamos lá, pastor Edilson. Então, Conferência Movimento, não somente uma alusão a ONG Movimento, né, um gatilho mental, uma palavra que as pessoas usam muito hoje, mas também tem essa ideia de unir o social e o evangelismo, missões, tirar também aquele nome Conferência de Missões. Eu particularmente não tenho nada contra o nome, mas parece que se criou uma cultura que quando você diz Conferência de Missões, aí a igreja como um todo diz, então não vou não, esse é o evento dos missionários. Né? É só para os missionários. E aí a gente fez esse movimento intencional, né, de fazer essa mudança, de integrar com o social, para que a igreja entenda que é uma responsabilidade de todos, né? Então a gente vai ter gente, como já foi falado, da Venezuela, da Bolívia, de várias partes do Brasil também.
E eu tô com muita expectativa para esse tempo, né? Vão ter alguns anúncios aí de novidades também. E eu sei que vai ser poderoso demais. Não vou dar spoiler, não. Só vou dizer que eu... Tem que ir, né, Paulo? Tem que ir. O spoiler é, Zé D'Água vai estar lá. Esse aí já foi A dado. Bolívia vai estar lá. O povo da Bolívia vai estar lá. Pronto. Então, e a Conferência Movimento, que já tem o nome da ONG Movimento, né? E eu não posso deixar de falar. Eu quero convidar todas as pessoas que estiverem assistindo esse podcast. A gente fez hoje um contato com todas as igrejas, uma boa parte das igrejas do Sertão, convidando os pastores e seus discípulos, né, seus membros, para estarem aqui conosco. Eu acho que vai ser muito interessante. Temos muita coisa boa. Além da presença de Zé da Água, a gente vai ter o missionário Alexandro, o pastor Alexandro da Bolívia, o pastor William, que está fazendo um trabalho fantástico em La Paz, né, e muitas outras pessoas que estarão conosco. Então, eu quero dizer para você que se você não for, só você vai perder. José, que só você não vai, né? E vai ter também uma mistura, assim, um toque profético, né, nessa conferência. Vai ter. Então, eu queria agradecer mesmo por esse momento e encerrar nosso podcast com um trechinho, porque a igreja continua sendo a resposta. É um trecho do livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels, e diz assim: não há nada tão extraordinário do que uma igreja quando ela funciona corretamente. Sua beleza é indescritível, seu poder assombroso, seu potencial ilimitado. Ela conforta o pesar, ela cura o que é rompido no contexto da comunidade, ela constrói pontes, oferece verdade aos que estão confusos, ela traz recurso aos que têm necessidade e abre os braços aos esquecidos, humilhados, desiludidos. Ela quebra as cadeias do vício, liberta o oprimido e oferece integração ao marginalizado. Por maior que seja o sofrimento humano, a igreja terá capacidade ainda maior de curar e unir. Muito bom demais. Muito bom. Definição perfeita. E a gente fica com isso aqui, encerrando o nosso podcast. Já fica ligadinho. Você que ainda, né, não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Já vai curtindo, espalha esse podcast para todas as pessoas que você conhece. Se você foi abençoado, que certamente eu creio que você foi, faz isso aí e vai divulgando aí o nosso canal, o canal da nossa igreja e também os podcasts de dentro para fora. Esse é mais um dos nossos episódios, virão outros melhores ainda, né? E aí a gente vai só avançando. Fica aí, já espalha, já curte e compartilha. E obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Maravilha. Foi bom demais. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu.